Hello everyone, welcome back and here we go again. Hoje vamos explorar uma combinação fascinante de arte, vida e inglês no dia a dia. No episódio anterior, se você não assistiu já sabe, corre lá para ver, falamos sobre uma pintura que eu fiz em 2017, quando eu tinha 21 anos. Essa pintura foi inspirada nos capítulos da vida representados pelas cartas de tarô. Nesse episódio, vamos aprofundar o significado da pintura em si, né, e das cartas que eu falei. Né? A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre o que eu falei, porque eu fiz o vídeo todo em inglês, lembra? Então agora a gente vai trabalhar em cima do que foi dito ali e o que a gente pode tirar do conceito do que está ali. Né? A pintura em si nos mostra como a vida é feita de ciclos, escolhas, mudanças inevitáveis. Nós vamos refletir sobre essas mensagens e, ao mesmo tempo, analisar algumas expressões em inglês que aparecem no vídeo. Assim, você aprende a língua de forma prática e, quem sabe, ainda leva boas reflexões para praticar na sua própria jornada. Let's dive in. Vamos começar com os vocabulários de expressões em inglês, tá? Então, no vídeo, algumas expressões elas foram usadas de uma forma bem cotidiana, né? Até porque eu não fiz script, não fiz nada, eu simplesmente peguei a tela e comecei a falar. Então, vamos analisar algumas delas para começar com o pé direito. Né? Lá a gente tem nossa primeira parte, leap of faith. O que seria um leap of faith? Né? O leap of faith seria um salto de fé, ou seja, seria tomar uma decisão ousada, sem garantias, né? Apenas acreditando que as coisas darão certo. Né? Um exemplo que eu poderia dizer numa frase seria: starting a new business often requires a leap of faith. Ou seja, começar um novo negócio, normalmente você tem que ter um leap of faith. Você não tem certeza do que vai acontecer, né? Então você tem que acreditar que aquilo ali vai dar certo. Então você dá um leap of faith, né? Heart of the matter. Quando a gente fala que é um heart of the matter, a gente quer dizer que é uma expressão que se refere ao ponto central de uma questão, né? Um exemplo, let's get to the heart of the matter and discuss the real problem. Ou seja, se alguém está discutindo alguma coisa, falando tal, vão ali no centro do problema. Let's go to the heart of the matter and discuss the real problem, o que realmente está incomodando, né? Usamos também muito sobre taking a risk, né? Correr um risco, que remete a the leap of faith. Né? Ela é muito usada para descrever situações onde é preciso arriscar para alcançar algo diferente. Então, taking a leap of faith is actually taking a risk. Okay? When you take a leap of faith, you take a risk. Taking a risk is necessary for personal growth. Seria um exemplo de frase. Ainda lá nós temos root cause, que significa, né, qual é a causa raiz ou a origem do problema, usada para identificar o verdadeiro motivo por trás de uma situação. Então, um exemplo em inglês que a gente pode ter é: to solve the issue, we need to understand the root cause. Né? Near future, ou seja, referindo-se a eventos que estão para acontecer em breve. Né? In the near future, I hope to travel more. A gente não está falando de um future que vai demorar muito para acontecer, né? So, in the near future, ou seja, está perto da realidade, mas ainda não é o presente. Hopes and fears, né? Ele se refere a expectativas, né, positivas, esperanças ou preocupações e medos. Né? É uma relação em relação a alguma situação. Então, um exemplo em inglês de uma frase, a gente poderia usar: we need to balance our hopes and fears when making a decision. Né? Take the first step. Ou seja, que também está relacionado ao leap of faith, né? É usada para indicar o início de uma jornada ou uma mudança. Exemplo: the hardest part is to take the first step towards your goal. Ou seja, a gente usou lá do starting a business requires a leap of faith. Então, se começar um negócio precisa que você tenha uma leap of faith, você precisa take risks and you need to take the first step. Porque não adianta nada, se você, eu quero muito, mas eu não faço nada em relação a isso, então você não está fazendo o que é mais difícil, que é o first step. Depois do primeiro degrau, filho, você vai onde você tem que ir, né? End of a cycle. Se refere ao encerramento de uma fase de uma fase importante, né? Frequentemente abrindo espaço para novos começos. Então, graduating from college felt like the end of a cycle in my life, né? Ou seja, nossa, terminamos aqui, um ciclo se termina para outro começar. So, end of a cycle. Mas tudo bem, a gente analisou essas expressões e vocabulário à parte.
né? Se você quiser dar um pulinho lá e ver o vídeo de novo sem problema nenhum. Agora a gente vai fazer uma análise meio que cultural do que a gente estava vendo lá no vídeo. Eu vou botar a imagem aí da foto para a gente ter sempre a pintura aí para poder conseguir analisar com vocês. Mas vamos lá. A primeira carta que eu mostrei ali foi The Fool, né? E a ideia é trazer o contexto dela, e não a gente falar sobre coisas espirituais, de nada assim em relação à religião, nada. É mais sobre falar o inglês no dia a dia. Então a gente tem a carta The Fool, né, que seria o louco, né? A metáfora dela que é uma das mais interessantes e simbólicas. Né? Ela representa o começo de uma jornada, né? Aquele momento em que estamos prestes a embarcar em algo novo e desconhecido. No vídeo eu mencionei que essa carta carrega a ideia de leap of faith, ou seja, né? Você tem que dar um salto em relação a salto de fé, the leap of faith, né? Se você lembra aí, você consegue ver a cartinha aí embaixo, você vê que é uma menininha que jumping the cliff, so it's a leap of faith. Não sabe se você vai encontrar ali, você não sabe se tem um apoio, você não sabe se tem nada, né? Mas você se lança aquilo ali. É o ato de se lançar ao desconhecido sem garantias, confiando apenas na intuição ou esperança de que tudo dará certo, né? Essa imagem é muito poderosa porque reflete tantas experiências da nossa vida real. Pensa em alguns momentos, como começar um novo emprego, iniciar um relacionamento, ou mudar de cidade, ou aprender algo desafiador com um novo idioma, né? No início você tem muitas dúvidas, tipo, será que eu vou conseguir? Eu tô fazendo a escolha certa? E se eu falhar? Mas se não for dado o primeiro passo, você nunca vai saber se você vai alcançar, né? Então, na maioria das representações da carta do The Fool, né, eu também falei que tem um animalzinho, né, ao lado do personagem, né? Geralmente um cachorro. No meu caso, a pintura eu mencionei e escolhi um corvo, né? Até inspirado mesmo pelo próprio Edgar Allan Poe, que a gente trabalhou lá no The Book Club, um poema dele, né? Que tem até muito a ver com o Talk It Up Live de hoje, né? Eu não planejei. Eu planejei a pintura e eu planejei o livro, mas eu não planejei os dois estarem de acordo. Aconteceu. Mas vamos lá, né? Por eu estar muito interessada com Edgar Allan Poe na época, né? Foi na época da faculdade, e Alone foi o tema que eu trabalhei lá, foi um dos primeiros poemas que eu vi dele, né? Eu acabei fazendo a primeira carta inspirada, fazendo um corvo inspirado nisso, né? Mas o que isso significa, né? Esse animal ele tem um significado importante, ele simboliza uma forma de guia ou proteção, né? Então, o cachorro ou um corvo, ele representa algo ou alguém que, mesmo que você não perceba, né, ele está ali para te apoiar durante a caminhada, né? Pode ser um amigo próximo, um mentor, ou até mesmo uma força espiritual, quando você, né, se você acredita nessas coisas e tudo mais, pode ser tudo isso, né? Como se a carta dissesse, o primeiro passo deve ser seu, mas você não está completamente sozinho, né? Você tem que ter o leap of faith, mas tem alguém ali que você não está nem vendo te ajudando. Né, o louco ele nos lembra que para qualquer jornada, seja ela pessoal, profissional ou espiritual, o risco é uma parte essencial, né? Então não há como prever cada obstáculo, né? Cada sucesso ou fracasso, né? Aliás, se soubéssemos desde o início tudo que passaríamos, né? Os desafios, as dificuldades, as dores, talvez a gente nem desse o primeiro passo, não teria nem coragem de começar, né? É por isso que o leap of faith é tão importante. Às vezes a ignorância ela é uma virtude, né? Então, nesse caso, né, já imaginou se a gente soubesse exatamente cada dificuldade que a gente fosse passar, se a gente continuaria tentando ir para o nosso objetivo, né? E é como aprender inglês, por exemplo, né? No começo você não sabe exatamente onde essa habilidade vai te levar, né? Talvez pareça assustador, talvez você se sinta vulnerável por não ter todas as respostas, mas o ato de começar que torna o progresso possível, né? O primeiro passo é o mais importante, é o leap of faith. Né? A presença do guia animal também nos lembra de algo maior, né? Uma jornada que não é só de ações práticas. Muitas vezes precisamos de fé em nós mesmos, ou até mesmo em algo espiritual, para seguir adiante, né? Essa conexão ela nos ajuda a confiar que mesmo nas dificuldades haverá suporte, né? Seja através de uma força interna, seja através de crença ou de pessoas que nos inspiram, ou forças que a gente encontra dentro da gente mesmo, né? Um livro, uma passagem, né, alguma coisa que você vê, um post que passa na tua cara, você vê, meu Deus, olha só, foi uma mensagem, foi um sinal. Deus me dá um sinal, Deus dá 30, você não vê. Mas enfim, é como se fosse isso, sempre vai ter alguma coisa ali que vai te despertar, né? Para você conseguir dar esse leap of faith, né?
O louco, ela é uma carta que fala de coragem, é uma carta que fala de esperança, desejo de explorar o desconhecido, né? E que a gente pode abordar que todos nós somos um pouquinho do Fool, né? Em vários momentos da vida, né? Isso é algo positivo, né? Ser o Fool significa se permitir arriscar e crescer, né? Por mais que o caminho seja incerto, sempre há sinais e ajudas ao longo do trajeto que nos guiam na direção certa, mas a primeira parte é nossa, né? A carta Death, já, porque aí eu escolhi The Fool como The Heart of the Matter, and The Outcome eu coloquei a Death, né? A Death, ela muitas vezes assusta as pessoas, né? Por sua imagem, né? Mas na verdade ela representa simplesmente transformação. Não é a previsão de alguma coisa ruim, mas sim o fim de um ciclo para que algo novo possa surgir. Né? Isso se alinha muito com a ideia de que tudo na vida passa por mudanças e que renovações e aí por isso que eu na época quis representar a Death, que eu até esqueci de falar isso no vídeo, que minha mente foi no Stream of Thoughts, que quando eu desenho a Death é uma mulher com uma foice e uma rosa, né? A escolha de ser uma mulher na carta também tem seu significado, né? Porque ali eu estava falando de capítulos da minha vida, da minha jornada, então, inevitavelmente, eu seria o Loki, eu seria o Outcome, que seria eu que inicio e termino os ciclos, mas a foice e a rosa como, né, o nascimento e a destruição ali de a morte. A foice normalmente é relacionada a isso, né? Mas também a ideia de que, além da ideia das suas próprias, você é responsável pelas suas próprias escolhas que levam a caminhos diferentes na sua própria vida, né? A segunda questão de ser uma mulher como a morte pode ser também porque, né, a morte é o que prepara para uma nova vida, é o que prepara para um novo ciclo, né? O Death, ele tem uma diferença com a torre, por exemplo, The Tower, né? O Death, ele tem essa ideia de, claro que você tem outras cartas, como The Wheel of Fortune e tudo mais, mas o Death, ele tem aquela coisa de que vai terminar para uma coisa nova começar. É necessário que termine para uma coisa nova começar, não precisa necessariamente ser abrupto ou violento, né? É como se você entendesse que não, sim, isso é um fim de um ciclo que eu preciso iniciar outro novo, né? Aí eu também fiz as comparações, né, no vídeo de Tower e de Death. No caso da carta Death, tanto a carta Death quanto a Tower indicam transições, né, de formas bem diferentes, né? A Death, como eu disse, representa o fim de um ciclo, né, de uma forma mais orgânica, como uma mudança necessária para o crescimento, não abrupta ou destrutiva, né? É uma decisão de encarar alguma coisa, né? Enquanto eu até exemplifiquei no vídeo que ela pode ser desconfortável, mas não é o fim do mundo, né? Ela dá um espaço para novos começos, então o renascimento, né? É preciso morrer para renascer, e só através dele que encerramos o que conseguimos algo maior, né? O equivalente à ideia, essa ideia em Death seria the end of an era, né? A expressão seria the end of an era, ou seja, pode parecer triste, mas também abre portas para algo novo. Não significa que você rejeita tudo que passou, né? Por isso, it's end of an era. Foi uma era, pode ter sido uma coisa super legal, pode ter sido tal, mas precisou terminar, né? Então, it's the end of an era. A Tower já chega a ser diferente. Ela é uma carta que representa ruptura drástica, né? Inesperada. Normalmente é uma carta que tem alguma coisa caindo, né? Tem uma árvore quebrando, tem um raio batendo na árvore. É sempre uma coisa mais drástica, e porque ela é inesperada. Você não consegue ver aquilo acontecendo. Aquilo simplesmente down on you, né? É algo que desmorona de forma imprevisível, né? É mais difícil de lidar porque geralmente não está sob o nosso controle, né? A Death você vai aos pouquinhos vendo, né? E a Tower você já tá ali, tipo, não tem mais jeito. Aconteceu e eu tenho que me virar aqui no meio, né? As mudanças são abruptas e costumam forçar uma adaptação rápida e dolorosa, né? Um exemplo de vida seria ser demitido sem aviso, né? Ou alguma coisa repentina, assim, que você tem que... Não dá muito tempo de você pensar, você só tem que reagir, né? Então a diferença, enquanto Death sugere um ciclo natural que se encerra, Tower é mais como uma crise, né? Não vai chegar ao ponto de que o ciclo vai se encerrar, mas ela é uma crise, né? Você não espera que ela aconteça, né? E quando acontece, tudo parece estar fora do controle.
Mas muitas das vezes é justamente o colapso que cria espaço para algo completamente novo. Né? Uma expressão que a gente pode conectar com isso em inglês seria hitting the rock bottom, né? Quando alguém chega a um ponto mais baixo em uma situação, mas também serve como um ponto de virada, né? Ambas as cartas nos ensinam sobre a necessidade de enfrentar o desconhecido e as inevitáveis transformações. O que importa não é só o que acontece, mas como reagimos a essas mudanças. Né? Além de ciclos que chegam ao fim suavemente, enquanto alguns ciclos vão chegar suavemente ao fim e os outros vão ser mais caóticos. Né? A chave é como aceitar, em ambos os casos, o crescimento no final. Então, mas no vídeo eu também abordo sobre o ciclo do louco e da morte, né? O caminho do crescimento. Né? O tarot ele ensina que a vida é feita de ciclos. Né? O louco como início de uma jornada e a morte como encerramento de um ciclo, que foi o que eu escolhi para a pintura. Né? É claro que a jornada do louco é um pouquinho diferente. Quando você pega o tarot, Death não é a última carta. Mas na minha pintura eu escolhi ser essa. Né? The Fool e a Death, né? O Fool, então, como início, e a Death como fim, o encerramento do ciclo. A ideia de que The Fool needs the leap of faith, ou seja, precisa da coragem do primeiro passo sem saber o que está por vir. Já a Death nos lembra de todo o ciclo precisa de um fim para poder outro começar. Então, esses dois momentos de início e encerramento são essenciais para o desenvolvimento pessoal. Muitas vezes a gente fica preso em um ciclo repetido de medo, dúvidas e procrastinação, né? E a gente hesita em começar algo novo porque não sabemos o resultado ou temos receio das dificuldades. Né? É nesse momento que a energia do louco ela se torna vital. Né? O salto de fé que precisa acontecer para poder que a jornada realmente comece. Né? É uma coisa cíclica, é uma coisa que não tem fim. É sobre capítulos. Então, para você conseguir ser o louco, você precisa que exista a carta Death, e para você conseguir que exista a carta Death, você precisa que exista a carta The Fool. Né? Porque se a gente nunca encerrar um ciclo, a gente fica preso às situações que já nos fazem mais crescer, né? Também não tem espaço para novos começos. Então, nesse contexto, se você não tiver um, você não tem o outro. Se você não encerrar um, você não começa outro. Então, você fica o tempo todo revivendo aquilo ali até que você consiga encerrar, né? Às vezes a gente evita a coisa acontecer e aí, se você para pensar na imagem, você vê que eu coloquei todas as outras cartas viradas para baixo, né? Então a gente tem Near Future, Crossing Card, Top of the Mind, Root Cause, Recent Past, Environment, Attitudes, Hopes and Fears. Todos esses estão virados para baixo. Ou seja, a gente não sabe o caminho, né? Essa também é outra reflexão muito importante. O conhecimento antecipado das coisas dificultam e podem paralisar. Então, se a gente desde o início sabe, que a gente já falou, se a gente desde o início sabe, talvez a gente não consegue ter a coragem do leap of faith para dar o primeiro passo. Então, por mais que seja um ciclo, né, além de ser um ciclo que contexto vai mudar, mas o início e o fim ele vai precisar existir, e o leap of faith e a coragem para começar também, né, o resto da jornada a gente não sabe, né? A ideia de que você não precisa conhecer cada detalhe da jornada, o importante é ter a coragem para começar. Essa mais ou menos era a mensagem ali que eu quis colocar na painting, né? Vai inevitavelmente ter um fim, vai inevitavelmente ter um começo, vai inevitavelmente ter que correr risco, independente do que seria o caminho. Não tem como saber o caminho, não tem como eu descobrir, chegar ali, abrir um negócio e falar, não, tá, hoje vai acontecer isso, eu vou ter que enfrentar isso. Eu posso, né, criar uma ansiedade de tentar descobrir, mas não tem como eu ter 100% de certeza comprovado pela ciência o que vai acontecer. Então, assim, eu vou precisar do leap of faith e eu vou precisar ter a maturidade de saber que mesmo com esse leap of faith, alguma coisa precisará morrer para outra renascer. Tudo acontece em ciclos, né? Não necessariamente que a death seja um encerramento sempre final, né? Tipo assim, não, encerrou, acabou 100%, às vezes é a morte de uma ideia, é a morte de uma forma de se comportar, é uma morte de como a gente vê as coisas, a gente vê as coisas de uma forma diferente. Então existem várias formas ali de fim de ciclo, né?
Não é só um fim de ciclo como, tá bom, acabou, tchau, e pá, e pum. Não, é uma coisa mais tipo, pode ser uma ideia, uma forma de pensar, uma forma de agir, uma coisa que você leu, né? Não precisa ser necessariamente um fim no sentido tipo da Tower, né? Que vai ser abrupto e você, caraca, isso, né, mudou minha vida. E é um conceito também muito aplicado na aprendizagem de inglês, né? Qualquer objetivo de longo prazo, se a gente for pensar, um projeto, qualquer coisa que a gente for fazer, né? Mesmo no início, se tiver medo e insegurança, a gente fica pensando, né? E se eu errar, né? E se eu não for bom o suficiente para isso? Quanto tempo vai levar para eu realmente aprender, né? Isso às vezes impede de começar, mas aí a gente vem atrás exatamente para o que está escrito ali. É um ciclo, né? Então, assim, começando como full, a gente precisa aceitar o fato de que não temos todas as respostas logo de cara, né? A caminhada ela é feita em pequenos passos, em erros e acertos, né? E cada caminhada ela é única, cada velocidade de caminhada também é única, né? Cada vez que você comete um erro, você aprende alguma coisa nova, cada tentativa é uma experiência de construir, né, o seu caminho, né? O progresso não acontece de forma linear ou previsível, né? Por isso que as cartas estão viradas. Não tem como eu saber. Não é um caminhozinho que a gente segue e vai ser sempre isso pro resto da vida, né? Mas se a gente nunca começar, a gente também nunca sabe o que vai acontecer. Então fica presa naquela ideia, né? A gente, sem o leap of faith, a gente fica preso na ideia de aprendizado, né? Mas não consegue chegar ao aprendizado real. A gente acha que a gente vai aprender com aquilo ali, porque a gente não dá o salto para começar, e aí acaba ficando sem o aprendizado real da coisa, né? A gente tem que lidar com as incertezas e aceitar que a jornada vai ter que começar de alguma forma, né? Não saber, e no fim essa jornada não é um resultado, um fim específico, né? Ela traz um verdadeiro aprendizado e crescimento, ou seja, inevitavelmente as coisas vão ter que começar com um passo, inevitavelmente elas vão acabar, mas novas coisas vão surgir, e a gente vai continuar nesse ciclo até que a gente conclua a nossa vida, né? Ou conclua o nosso aprendizado sobre alguma coisa, porque é início e fim, não tem como sair disso aí. É um convite, como eu disse, para o aprendizado de inglês, né? Então nunca espere por um momento perfeito ou por respostas definitivas. Não, se isso aqui acontecer, aí eu começo, né? Enfrentar o desconhecido é uma parte fundamental do processo, é uma parte natural da vida, né? Ninguém vai enfrentar o desconhecido sem medo, né? É a ideia do tá com medo, beleza, vai com medo mesmo, né? Não seja irresponsável, mas vá com medo mesmo, né? Quer que seja começar um novo projeto, uma carreira ou aprender inglês, né? É necessário aceitar que o caminho se revela à medida que caminhamos e que as vulnerabilidades, elas são parte da história. Você nunca vai conseguir começar alguma coisa sem um frio na barriga, né? A conclusão, então, da nossa integração de arte e inglês, né, da vida, o vídeo que eu fiz todo falando em inglês, porque eu fiz essa pintura em inglês, né? Como eu falei no outro vídeo, a vida imita a arte imita a vida. Então, que eu quis passar, meu sentimento na hora que eu fiz na pintura foi exatamente esse, de ciclos, de inícios e de fim, né? E como todo o processo ele vai ser incerto, né? Por onde eu vou ter que passar vai ser incerto, mas as long as I have a purpose, se eu tenho o meu propósito, se eu tenho o meu objetivo, né, eu preciso dar o leap of faith e continuar e take the risk, né? Então, hoje a gente falou muito mais do que uma simples pintura ou sobre crenças ou religiões, né? O tema central foi a coragem de começar, né? A aceitação de mudanças inevitáveis e a importância de se lançar em novas jornadas, mesmo em meio a incertezas, né? Essas ideias simbolizadas pelas cartas do The Fool and Death, né? Que nos lembram que a vida é um ciclo constante de início, transformações e renascimentos, né? Isso me lembrou da Fênix, né? Me lembrou de Harry Potter, do episódio da Fênix, mas tudo bem. Do episódio não, da cena da Fênix renascendo das cinzas, mas tudo bem. A jornada do crescimento, ela é pessoal e é marcada por esses momentos, né? Cada novo começo, somos desafiados a tomar um leap of faith, né? E no decorrer do caminho, enfrentamos encerramentos de ciclos, como representado pela carta Death, né? Que nos ensina que finais não são realmente só o fim, né? Mas portas que se abrem para novos começos.
e que elas precisam ser abertas, né? Portas precisam se fechar para que novas sejam abertas. Né? A linguagem, ainda assim como o tarô, né, também é uma ferramenta poderosa. Ela nos ajuda a expressar nossas experiências, nossos medos, esperanças, mudanças. E no episódio de hoje, explorando expressões como Leap of Faith, Heart of the Matter, Take the Risk, né, que refletem essas jornadas tanto no tarô quanto na vida real, né? Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo sobre inglês, mas ainda acima de tudo tenham refletido sobre os próprios ciclos de vida e aprendizado. Se a gente quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem aí os comentários. E espero que vocês tenham entendido também que o inglês ele pode estar em qualquer lugar. Né? Se você, a ideia aqui poxa, em 2017 eu senti que eu queria pintar um quadro e eu pintei ele em inglês. Por que você sentir que quer fazer um poema não faz ele em inglês? Não tenta fazer ele em inglês. Né? Porque se você quer fazer uma música, por que você não tenta fazer ela em inglês? Né? Se você quer escrever um bilhetinho para lembrar que você tem que comprar alguma coisa no mercado, por que você não tenta fazer isso em inglês? Né? O inglês ele pode ser embutido em muitas partes da sua vida, porque é uma coisa viva, é uma língua, então é vivo. Então é só você trazer para sua realidade e ver como isso se encaixa. Você vê que foi uma coisa extremamente pessoal, né? uma associação, né? Uma reflexão que eu tive lá em 2017, que foi extremamente pessoal, que eu coloquei em inglês e eu coloquei numa arte. Então é uma coisa que qualquer um pode fazer, né? Lembre-se de cada passo, cada erro, cada tentativa fazem parte do processo, então não desista do seu aprendizado. Não se cobre por não saber o caminho inteiro, apenas dê o primeiro passo e vamos lá. Muito obrigada por acompanhar o episódio de hoje e até a próxima.